O menino chega para mostrar alguma coisa, para falar alguma coisa, para contar uma experiência, mas nós estamos ocupados demais para dar atenção para os nossos filhos. Sabe qual é a verdade, querido? Satanás, ele tem todo o tempo do mundo para o seu filho. Sabe qual é a verdade? O traficante vai dar toda a atenção que seu filho precisar. E é isso que a gente tem visto hoje. Sabe qual é a maior tristeza? É que muitas vezes nós não estamos vendo os nossos filhos na presença de Deus. Estava ouvindo uma pregação do Neil Barreto, quantos já ouviram falar nele? E ele disse que uma vez fez uma reunião com os anciãos da igreja. A igreja dele é muito grande, acho que tem uns 3.000 membros. E ele juntou com o pessoal ali, com os anciãos, com os mais velhos. Sentou com aqueles homens ali, 150 homens mais ou menos, mulheres de idade. E perguntou: onde é que estão seus filhos? Onde é que estão os seus netos? Tem algum de vocês que tem netos dentro da igreja? E ele se espantou porque de 150 homens e mulheres que tinha ali dentro, 3 ou 4 tinham seus netos ali dentro. E muitas vezes, querido, ele estava falando dentro de um contexto, de uma realidade de igrejas que começam a crescer e tem as pessoas mais velhas, tem os mais novos, e os mais velhos querem o hino do cantor cristão, e os mais novos querem as músicas mais novas, mais agitadas, e aquilo começa a gerar conflito, e os mais velhos começam a travar dentro da tradição. E ele disse que ele lançou isso, ele chamou a estratégia que Deus deu para ele para quebrar esses mais velhos que estavam atrapalhando a coisa de acontecer, foi essa: onde é que estão os seus netos? E ele chegou para o pai, para aqueles avós, para aqueles pais e falou: me deixa ganhar os seus netos, me deixa ganhar os jovens. Então assim, deixa mudar a cara da igreja, deixa o jovem aparecer aqui do jeitão dele, todo esquisito, deixa as músicas ser mais agitadas, mas que pelo menos eles estejam na presença de Deus. Sabe o que é a verdade? Eu fiquei ouvindo aquilo, fiquei pensando, meu Deus, a gente olha assim, quantas pessoas hoje estão aqui dentro da igreja. Se eu fosse perguntar: onde é que está o seu filho? Onde é que estão os seus netos? Onde é que estão as pessoas que você deveria ter do seu lado? Eu nem falo de pai e mãe. Se você é casado, você já não tem mais essa obrigação de carregar o seu pai e sua mãe diretamente. Mas você tem filhos. E muitas vezes nós olhamos e perguntamos: onde estão os nossos filhos? Onde estão os nossos netos? E você percebe, querido, que quando essa comunicação ela é quebrada, ele diz uma coisa muito interessante, que a igreja precisa aprender a falar em línguas. Os pentecostais iam gostar, mas ele não está falando de línguas dos anjos, de línguas espirituais. Ele está falando da língua dos jovens, da língua dos velhos, da língua do hippie, da língua do roqueiro, do motoqueiro, do que faz esporte, da língua do que está lá fora. E quando você para pensar sobre essa questão de falar em línguas, nós perdemos a capacidade de falar a língua básica, que é a língua dos nossos relacionamentos familiares. E eu vou te falar uma coisa, querido, em Provérbios diz assim, Provérbios 18, 21, a morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza, come do seu fruto. Sabe o que é a verdade? Você pode matar ou você pode trazer vida através das palavras que saem da sua boca. Você pode trazer realmente o seu filho, o seu neto, os seus parentes, seus amados, todos para o centro da vontade de Deus com palavras de sabedoria. Você pode afastar todos eles. E muitas vezes, por causa do fútil legado, por causa da dureza do nosso coração, nós temos falado coisas duras para as pessoas que nós dizemos que amamos. Nós temos sido pessoas que dentro de casa não se comunicam. A televisão tem roubado a comunhão da família. Mas sabe de uma coisa? Não adianta só você desligar a sua televisão, vender a sua televisão, ou pegar uma marreta e quebrar ela. Você precisa trabalhar os seus problemas que estão dentro de você, que impedem você de falar, que impedem você de se comunicar. Eu acho engraçado que a gente tem uma facilidade de xingar e amaldiçoar, mas quando alguém faz algo bom pra gente, a gente tem uma dificuldade de elogiar e de reconhecer. E de dizer: poxa, obrigado, ficou muito bom. O marido tem um senso de direito tão grande na esposa que não sabe mais elogiar nada do que ela faz. A esposa tem um senso de direito tão grande que já não tem mais prazer em muita coisa que o marido faz e acha que tudo que ele está fazendo é obrigação dele. O cara às vezes se esforça para comprar um presente que talvez não seja tão caro, mas é uma coisa que é dentro da condição dele. Ele entrega para a mulher olha aquilo e fala: essa porcaria aqui eu não quero não.
não é nem um anel de brilhantes. E a gente vê, meu irmão, que muitas vezes isso tem matado os relacionamentos. A palavra de Deus diz isso, que a morte e a vida estão no poder da língua. Como é que você tem usado a sua boca hoje, meu? O que sai da sua boca quando seu filho quebra aquilo que você gosta? Esses dias o notebook estava em cima da televisão. Achei que tinha colocado num lugar seguro para o Lucas. Só que eu esqueci o cabo da fonte conectado nele. E o bichinho foi lá, achando que era uma pipa. Puxou o cabo e o bicho despencou lá de cima. E aí, irmão? Vamos xingar, vamos bater no menino, vamos esbravejar, vamos amaldiçoar. E ele ficava olhando para mim, papai, caiu. Foi, não foi? Eu olhei o notebook, ligou, funcionou, fechei. Depois eu fiquei pensando naquilo, eu falei, meu Deus. E se não tivesse funcionado? Também não ia xingar, meu. E muitas vezes nós temos deixado Satanás usar a nossa boca com maldição. Quantas palavras hoje de maldição não estão pairando sobre o seu casamento? Quantas palavras de maldição hoje não estão pairando sobre a sua casa, sobre os seus filhos? Quantas palavras de maldição você não liberou sobre a vida dos seus filhos que hoje não estão se cumprindo literalmente? Você vai ser uma vagabunda, você vai ser uma piranha, e quando você vê a menina está do mesmo jeito que o pai falou. Você não presta, você vai ser um bandido, você vai ser isso, você vai ser aquilo, e quando você olha para a criança, ela está caminhando direitinho para aquele caminho. E aí chega lá na frente, sabe o que eu acho engraçado, querido? É que o pai e a mãe botam a mão na cabeça e dizem, ai meu Deus, onde foi que eu errei? O que eu fiz de tão ruim assim para o meu filho ficar desse jeito? Irmão, é muito cara de pau, é muito cego, porque ou não quer enxergar o problema, ou é muito cego. Porque passa a vida inteira amaldiçoando o filho, passa a vida inteira mostrando na prática que o filho não tem importância nenhuma, passa a vida inteira falando para a mulher que ela não presta na frente do filho, brigando, esbravejando, e depois você quer que seu filho seja uma pessoa tremenda na sociedade. E os pais ainda chegam, pastor, onde foi que eu errei? Quantas vezes nós temos sentado com pessoas e falado assim, pastor, eu tinha tudo para dar certo. Um dia desse eu conversei com o irmão, ele falou isso. Cara, eu tive umas coisas legais na vida, mas meu pai me amaldiçoou tanto. Ele me xingava tanto que quando eu vi eu já estava do jeito que ele falou. E você começa a ver que isso é mais comum do que parece. E sabe o que é uma coisa interessante? Se a gente fosse fazer uma pesquisa aqui, estatística agora, que não vamos fazer porque a gente não quer expor ninguém, e fosse perguntar aqui quantos realmente já ouviram dos seus pais elogios, e se você fosse colocar na balança, seus pais elogiaram mais você ou amaldiçoaram mais você? Eles te lançaram mais palavras de bênção e trabalhando o seu potencial, dizendo que você poderia fazer, que você realmente é uma bênção, ou eles lançaram mais palavras de maldição sobre a sua vida, dizendo para você que você não vai dar em nada? Se a gente fosse colocar isso na balança, meu irmão, a gente ia se assustar, que é quase 10 por 1. Me lembro de uma vez que meu pai me elogiou e de 10 que ele me xingou. Me lembro de uma vez que meu pai reconheceu alguma coisa que eu fiz e de 10 que ele falou que não prestou e que não valeu nada. Me lembro de uma vez que minha mãe olhou e falou obrigado, e de 20 vezes que minha mãe olhou, viu o trabalho e depois olhou para mim e disse, fez mais que sua obrigação. Por isso que eu estou falando, nós não precisamos parar e começar a falar mais. Você tem que ser tratado dentro daquilo que foi, que impediu, que bloqueou, que hoje está impedindo dentro da sua vida, da sua casa, você de ser uma pessoa que se comunica de forma saudável. Amém? Bom demais, né, irmãos? Falar de família é uma maravilha. Pô, fica murcho. Outra coisa que eu acho muito legal, querido, eu quero que você abra comigo em 1 João 3,18. Diz assim: filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Terceiro ponto que eu quero falar é que o amor, ele deve ser expressado de forma coerente. Não adianta você falar de amor e não mostrar nada disso.
Não adianta você sentir amor no seu coração pelo seu filho, pela sua esposa e não expressar nada disso. Não adianta você falar assim, eu amo tanto meu filho, às vezes até ama mesmo. A maioria ama mesmo. A maioria aqui ama a esposa, ama o seu filho, ama seu pai, a sua mãe, mas esse amor que não é expressado, ele não tem sentido, ele não tem significado nenhum. Sabe aquela coisa, esse amor não serve para nada? Esse amor não serve para nada. Quando nós olhamos dentro de um contexto de Deus, o amor é algo muito prático. Quando nós olhamos dentro de um contexto de Deus, o amor ele parte de uma decisão, mas ele resulta numa atitude prática. Não adianta eu dizer eu amo meu filho, mas todas as vezes que meu filho quer a minha atenção, eu viro as costas para ele e falo, não tenho tempo para você. Não adianta eu dizer eu amo a minha esposa, mas não faço nada prático para demonstrar isso para ela. E sabe o que é uma coisa engraçada? Muitas vezes nós sabemos que os nossos pais têm orgulho de nós pela boca dos outros. Muitas vezes nós sabemos que a nossa esposa ou que o nosso marido pensa da gente. No caso do casamento é mais complicado, porque às vezes quando a gente fica sabendo pela boca dos outros é só que falou mal, né? Muita gente aqui, quando vai falar do marido para alguém, vai sentar um malho nele. Mas é assim, de repente você nunca ouviu seu pai falar para você, poxa, eu tenho orgulho de você, cara. Você é bom. Você é um cara que tem se esforçado e de repente você olha e fica sabendo disso através de outras pessoas. Nós nunca paramos para elogiar, nós nunca paramos para falar assim, olha, eu reconheço que você tem se esforçado. Talvez o que o seu filho esteja fazendo hoje não é o melhor diante da sociedade, mas talvez seja o melhor que ele pode fazer. Talvez o que sua esposa hoje tem te oferecido, outras mulheres estariam oferecendo de forma melhor, mas ela tem dado o melhor dela para você, querido. E foi essa pessoa que Deus colocou na tua vida. E aí você começa a ver, meu irmão, que esse amor que não é expressado, ele não faz sentido. Ele não serve para nada. Saber que o seu pai te ama só porque ele põe comida em casa. Às vezes a gente vai conversar com pessoas, a pessoa diz assim, meu pai foi um bom pai, ele não deixou faltar nada. Aí você pergunta, o que é que não faltou? Não, a gente tinha comida, a gente tinha um arroz e feijão todos os dias. Falei, tá, mas você abraçou seu pai te beijou, seu pai brincou com você, seu pai te colocou no colo, seu pai contou piada pra você, seu pai contou história, sua mãe contou história pra você dormir, você teve um amor do seu pai expressado, a pessoa diz, não, nunca tive no colo do meu pai nunca declarou uma palavra de bênção sobre a minha vida, meu pai nunca falou pra mim que me amava, eu tinha orgulho de mim, mas ele não deixou faltar nada. Aonde, meu irmão, que não faltou nada? Só porque não passou fome, acha que não faltou nada? Sabe o que é? Talvez você esteja até gordinho, porque seu pai não deixou faltar arroz e feijão. Mas se você for olhar para sua alma, está faltando tanta coisa, meu. Está toda arrebentada. Sabe o que você expressa para o seu filho, quando o seu filho chega para você e pede a sua atenção e você não para conversar com ele? Você está dizendo, você não tem importância para mim. Não adianta escrever uma carta e dizer, você é especial, meu filho. Eu te amo, mas no momento que aquela criança se aproxima de você, ou que aquele jovem se aproxima de você, precisando do seu abraço, precisando do seu colo, e você não dá, você está dizendo com a sua atitude prática, você não tem importância para mim. Eu não estou nem aí para você. E sabe de uma coisa interessante, querido, que na prática todos nós já passamos por isso, de forma direta ou indireta. Alguém um dia não deu a atenção que você gostaria de receber e você sentiu que você não tinha valor. Alguém um dia não expressou esse sentimento de amor que ela disse que tinha pela tua vida e você se sentiu uma pessoa inferior, desvalorizada. E aí você pega e faz a mesma coisa com seu filho. E você acha que ele vai sentir o quê, querido? Que ele vai se sentir amado? Que ele vai achar que você é uma pessoa que se preocupa com ele? Ele vai olhar para dentro dele e vai dizer, não, realmente meus pais não estão nem aí para mim. E hoje nós temos visto isso. Pessoas que dizem que amam, mas não expressam. Eu não sei abraçar porque meus pais não me abraçaram. Meu irmão, vai aprender, porque ainda há esperança. Amém? Vai aprender a abraçar. Enquanto tem vida, tem possibilidade de dar um abraço. Eu não sei elogiar porque meu pai nunca me elogiou. Meu irmão, vai correr atrás de aprender a fazer isso. É difícil? Não sei se é difícil, mas tem que ser feito. Que coisa maligna é essa, meu irmão, que tem na nossa vida, que a gente tem mais facilidade de amaldiçoar do que de elogiar.
Que a gente tem mais facilidade de escorraçar as pessoas que a gente diz que ama do que de trazer para o nosso peito e falar eu amo você, de beijar e expressar isso de forma prática. Quantos pais hoje não estão ali dando presentes para os seus filhos para tentar suprir a sua ausência? Quantos pais hoje não estão achando que a Barbie vai suprir a ausência do pai? Quantos pais hoje não estão dando carrinhos e carrinhos para os seus filhos, achando que aquilo vai suprir a carência emocional da criança, da presença do pai e da mãe? Não sei quantos já perceberam, mas se você der um presente para uma criança hoje, 5 minutos depois, se ele não tiver quebrado, ele está num canto ali, jogado e não tem mais valor. Porque aquilo não é o que a criança precisa, querido. Não precisa de um carrinho novo de controle